Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Nossa aula hoje de arte, nós vamos estudar um novo conteúdo, a arte bizantina. Então, essa arte bizantina é uma arte cristã, viu? Então, vamos dar início. Passar. Como é dividida essa arte? A arte cristã, ela é dividida em dois períodos. Período do Oriente e período do Ocidente. O período do Ocidente, vem a Igreja Católica, Apostólica Romana, que pregava o latim. Então, o Império Romano do Ocidente, a Igreja pregava o latim. Como nossa aula hoje vai ser sobre a arte bizantina, então, o outro império, o Império do Oriente, ele é voltado à arte bizantina, onde a igreja pregava o grego. Então, são duas divisões. Uma igreja pregava o latim, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e o Império do Oriente, que ele pregava o grego. Então, é um católico ortodoxo. Então, qual das duas a arte bizantina está? Então, ela é trabalhada no Império do Oriente, onde prega o grego, certo? Os católicos ortodoxos. Então, divisões são duas: Império do Oriente e do Ocidente. Iniciando, aqui, ó. O cristianismo não foi a única preocupação para o Império Romano nos primeiros séculos de nossa era. Por volta do século IV, começou a invasão dos povos bárbaros, fato que levou Constantino a transferir a capital do império para Bizâncio, cidade grega, depois batizada em Constantinopla. Então, no início diz: o cristianismo não foi a única preocupação para o Império Romano. Então, aqui eles falavam dos cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana, que não era a preocupação total deles, porque existia uma diferença entre os dois cristianismos, o do Oriente e do Ocidente. As ideias tinham uma divergência entre eles, mas ele fala aqui que não foi a única preocupação para o Império, e sim os bárbaros, quando ele diz assim, aqui, ó, por volta do século IV, começou a invasão dos povos bárbaros, fato que levou Constantino a transferir a capital do Império para Bizâncio. E quem são esses povos bárbaros? Eles viviam fora da fronteira, não falavam o grego, porque o Império Romano aqui, bizantino, a igreja ortodoxa, eles pregavam o grego, e a preocupação deles era esses povos bárbaros. Esses povos bárbaros, como o nome já diz, eles praticavam barbaridades, eles viviam fora da fronteira, não falavam o grego, e não eram letrados, eles não tinham conhecimentos teóricos. Estão entendendo até aqui? Estamos. Ótimo. Então, são duas divisões de império: Império do Oriente e Império do Ocidente. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela pregava o latim. E a Igreja Ortodoxa, que é voltado à arte bizantina, pregava o grego, certo? Até aí, tudo bem?
Então, continuando, aqui, ó, a mudança da capital foi golpe de misericórdia para a já enfraquecida Roma. Facilitou a formação do reino bárbaros e possibilitou o aparecimento do primeiro estilo, a arte bizantina. Voltar. A arte bizantina. Aqui tem a arte bizantina. Aí, no caso, por que essa mudança? Teve um golpe de misericórdia, porque a Roma, como ela administrava, como ia crescendo, as pessoas pagando mais imposto, veio com a decadência e facilitou a formação do reino dos bárbaros. Os bárbaros começaram aí a entrar em Roma. Aqui vejam a imagem. Estão observando essa imagem? É uma imagem cristã. É uma imagem cristã. E se vocês observarem, ela, o desenho dela, é um ícone, ela não mostra o corpo completamente, só daqui para cima, como a professora está. Então, não mostra todo o corpo. Aqui ao redor, se vocês observarem, isso dá o nome de áurea, que mostra, reflete a aparência das pessoas, aquela áurea de calma, de santidade, áurea aqui. Então, passando. Aí vem a arte bizantina. Está dirigida pela religião. Ao clero cabia, além das suas funções, organizar as artes, tornando os artistas meros executores. Vejamos algumas imagens. Olha aqui. Essa imagem, como diz, é dirigida a arte bizantina à religião. E a religião da arte bizantina é voltada à igreja ortodoxa, que eles pregavam o grego. E os artistas, onde fala aqui dos artistas? Os artistas, para preparar toda essa arte, eles oravam, eles entravam em santidade, eles oravam para refletir, para expor toda essa arte. Dando continuidade. Olha, imagem bizantina. Podem observar que todos usam essa áurea ao redor da cabeça, mostrando a santidade, mostrando que são santos. Essa áurea de santidade, de pureza. Aí aqui diz, têmpera sobre madeira. A têmpera era um material, a mistura que eles tinham de tinta, que era uma goma orgânica, juntamente com o ovo e a gema do ovo. Aí dava essa imagem belíssima que vocês estão vendo. Pronto. Aqui o mosaico. Mosaico é a expressão máxima da arte bizantina. E não se destinava apenas a enfeitar as paredes e abóbadas, mas instruir os fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Então, a arte bizantina mostra a vida cristã de Cristo, dos profetas que seguiam Cristo e de vários imperadores que comandavam aquele país.
Então, ele fala, o mosaico expressa a máxima, né, a expressão máxima bizantina. Então, teve muita influência o mosaico. Quando diz expressão máxima da arte bizantina, não se destina apenas em enfeitar as paredes das abóbadas. Abóbadas são essas aqui ó, ao redor dessa imagem, dessa imagem que a professora está mostrando, onde tem eles, os apóstolos, os profetas, aqui. Então, abóbadas é assim, ó, arredondado. E aqui é uma áurea, que representa a santidade, que nos transmite a santidade. Então, o mosaico foi muito importante na arte bizantina, não só para as paredes, mas para o efeito dado. Que imperador aqui, ó, o mosaico, várias tonalidades, mostrando toda a beleza do mosaico. Plasticamente, o mosaico bizantino em nada se assemelha aos mosaicos romanos. São confeccionados com técnicas diferentes e seguem convenções que regem, inclusive, os afrescos. Aqui, quando ele diz, o mosaico bizantino nada se assemelha aos mosaicos romanos, quis dizer que o mosaico romano são os mais belos, os mais trabalhados nessa arte bizantina. Então, o destaque do mosaico é os mosaicos romanos. E aqui, esse afresco são as técnicas que é usada para o mosaico, que é uma massa fresca para a parede ou teto. Como, por exemplo, as pessoas usam a argamassa para colocar a cerâmica. Então, eles usavam a massa fresca, que diz afresco. Esse afresco significa uma técnica de ser usada em massa fresca. Afresco vem de massa fresca, tipo uma argamassa, que os pedreiros usam. Então, para vocês verem, essa imagem é muito belíssima, e é o mosaico romano, o mais bonito de todos, o mais belo, o mais trabalhado. Então, se eu perguntar a vocês, o mosaico, qual foi o mosaico que mais sobressaiu na arte bizantina? Foi um mosaico bizantino ou romano? Quando diz? Aí vocês diriam o quê? Mosaico o quê? Gente? Romano. Muito bem, certíssimo, não é? Quando diz mosaico bizantino, em nada se assemelha ao mosaico romano, nada se assemelha. Então, vamos. Neles, por exemplo, as pessoas são representadas, aqui, ó, essa imagem deles, vários, nada, por exemplo, as pessoas representadas em frente, estão representadas em frente, e verticalizadas verticalmente, para criar uma espécie de espiritualidade, a perspectiva e o volume são ignorados, e o dourado é demasiadamente utilizado, devido à associação com o maior bem existente na terra e no ouro. Ele usa muito ouro, não é? Nas imagens, quando ele diz aqui, ó, para dar uma espécie de espiritualidade, ele fica de frente, todos estão de frente e verticalizados, verticalmente. Todos, se vocês observarem, usa essa áurea para representar a santidade.
Bom, aqui, esses... Aí vem aqui, ó, esse também usa essa áurea, esse é um imperador, aqui está o nome em grego, e quer dizer Justiliano, traduzido, certo? Então, vou passar. Aqui é o mesmo, ele está com a áurea, né? Eles colocam essa áurea para, mesmo sendo imperador, que eles queriam passar essa imagem de santidade. Não era santo, mas queriam passar essa imagem de santidade, porque apenas os santos, né? Os santos que usam. Aqui está a apresentação da Igreja Católica Apostólica Romana, a cruz, e aqui de João Batista, um apóstolo. E ele, aqui ao redor da cabeça, a áurea, eles usam, né, que representa essa santidade, a pureza. Certo? Então, a anterior, aquela escrita, está traduzida em quê? Esse nome é traduzido como é o nome? Justiliano. Muito bem, Justiliano, a tradução em grego, Justiliano. E aqui, que é em latim, não é isso? A Igreja Católica Apostólica Romana, elas traduziam a missa em latim. Então, aqui em latim, traduzido esses nomes que a professora procurou saber, é João Batista, apóstolo. A professora vai passar. Aqui. A arquitetura das igrejas foi a que recebeu maior atenção na arte bizantina. Olha, a arquitetura da igreja, as igrejas ou catedral, eles receberam, foi recebida maior atenção na arte bizantina. Então, fluiu muito a arte bizantina aqui nas igrejas e as catedrais. Elas eram planejadas sobre uma base circular, ó, uma base circular em círculo, octogonal, aqui, ó, não é essa aqui, octogonal, estão vendo? A octogonal, gente, estão vendo o formato? Certo. Certo. E o quadrado. Então, aqui não tem um formato quadrado só aqui na porta, né? Porque aqui em cima, ela é toda dividida em octogonal. E essa aqui, ó, em circular, em círculo. Aqui também, ela é formato aqui em octogonal. Então, entenderam que a arquitetura da igreja foi a que recebeu maior atenção na arte bizantina. A igreja recebeu toda essa preparação da arquitetura para a arte bizantina. Então, era em formato circular, octogonal e quadrada. Então, as igrejas e catedrais, eram em formato circular, octogonal e quadradas. Se eu perguntar a vocês como era a arquitetura, a base das igrejas, vocês diriam como? Eu tirei só para vocês dizerem. As igrejas e catedrais em formato circular, octogonal, quadrado. Muito bem, parabéns, exatamente isso. Gostei. Então, vou passar. Olha, aqui ainda a arquitetura. Olha aqui, ó. Circular, que eles também usam o nome de abóbada, que é arredondada. Aqui. Octogonal. Né? Quadrada, só aqui que eu estou vendo, que é essa entrada. Aqui. Voltando. Deixa eu colocar a imagem. 5.
maior. Então, estão vendo essa imagem? Essa imagem, ela é abóbada, é meia circular. Estão percebendo? Estão vendo essa que a professora está marcando? Estão vendo? Gente? Sim, professora, estamos. Pronto. E essa aqui também, olha. Ela é tipo abóbada, é arredondada. Vou passar belíssimas imagens da arquitetura bizantina, certo? Então, o que vocês estão vendo hoje é uma arte bizantina, que é do Império Romano Grego, que é uma voltado a ortodoxo, né? Ortodoxo, é uma igreja ortodoxa, católico ortodoxo. A professora vai passar, não está conseguindo ir, travou, parou aqui, minha gente, e não quer dar continuidade. Deixa eu colocar aqui a seta. Pronto, seguiu. A Igreja de Santa Sofia. Sofia significa sabedoria. Então, a Igreja Santa Sofia, que o nome Sofia significa sabedoria, ela é hoje, né, localizada em Istambul. E Istambul foi um dos maiores triunfos da nova técnica bizantina. Então, foi muito importante. Projetada pelos arquitetos Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto. Foram esses dois arquitetos que criaram a Igreja Santa Sofia. Então, se a professora colocar numa das atividades das AT, quem foram os arquitetos da Igreja Santa Sofia, vocês vão dizer que foi Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto. Aqui estão, vamos. Elas possuem uma cápsula de 55 metros, apoiada em 4 arcos plenos, olha aqui os arcos plenos. Tal método tornou a cúpula extremamente elevada, sugerindo por associação a abóbadas celestes, sentimentos de universalidade e poder absoluto. Essas cúpulas, elas são o modelo dessas abóbadas arredondadas que a professora mostrou, aqui essas cúpulas, e elas são formato tanto feito em igreja, como tanto as igrejas como as catedrais. A professora vai passar. Apresenta pinturas nas paredes, colunas com capitel ricamente decorado com mosaicos e o chão de mármore polido. Então, eles usavam bastante o mármore polido para dar todo aquele brilho, toda aquela imagem, certo? Olha aqui, arredondado, que se dá o nome de abóbadas. Olha aqui, a igreja é alta e tem esses arredondamentos, que se dá o nome de abóbadas. A professora vai passar. Todas essa atração por decoração, aliada à prevenção que os cristãos tinham contra as estaturas, que lembrava de imediato o paganismo romano. Paganismo são aquelas pessoas pagãs que não crê em Deus. Afasta
o gosto pela forma e, consequentemente, a estrutura, a escultura não teve tanto destaque neste período. Então, estão falando que as esculturas não tiveram tanto destaque nesse período do cristianismo. O que se encontra restringe-se abaixo, né, abaixo relevos são essas aqui formam abaixo relevos as acopladas à decoração. Esses acoplados decoração são essas que são todas unidas, olha, acoplados, unidos. Então, não foi muito viável essas esculturas para a arte bizantina no período cristianismo. Aqui, ó. A professora vai passar. A arte bizantina teve seu grande apogeu, seu grande limite no século V, durante o reinado do imperador Justiniano. Porém, logo sucedeu-se um período de crise chamado de iconoclastia, né? Iconoclastia. O que será isso, professora? São pessoas, se vocês observarem aqui essa imagem, as estátuas estão sem cabeça. Então, iconoclastia são pessoas que destruíam as imagens e símbolos. Então, entender o que é iconoclastia são pessoas que destroem as imagens e símbolos. Continuando, constituía na destruição de qualquer imagem santa, devido ao conflito entre os imperadores e o clero. Então, aqui diz, olha, quando fala de iconoclastia, ele aqui diz, constituía na destruição de qualquer imagem santa. Desde que fosse santa, eles destruíam, devido ao conflito, que teve um conflito entre o imperador e o clero. Aqui, ó. As imagens santas. Então, eles destruíam todas que fossem imagens santas, que representassem. Ícone. Será ícone, como no início a professora mostrou essa imagem, e se vocês observarem, ela não mostra o corpo completamente todo, é só uma parte. Então, ícone, termo derivado do grego, eikon, imagem, que quer dizer imagem, né? Eikon, imagem. No campo da arte pictória, essa arte pictória, ela é uma arte que representa a aparência visual. Olha, se vocês observarem, mostra muito o olhar da imagem, aquele olhar puro de santidade. Então, eles trabalhavam aqui na arte pictória a aparência visual. A arte pictória religiosa identifica uma representação sacra de santidade, santa, pintada sobre um painel de madeira. Então, aqui foi pintada em um painel de madeira, né? Sacra, santidade. O ícone é a representação da mensagem cristã, descrita por palavras nos evangelhos. Trata-se de uma criação bizantina no século V, quando, da oferta de uma representação da Virgem, atribuída pela tradição de São Lucas, quando ocorreu a queda de Constantinopla em 1453.
foi a população dos bálsãos. Quem são esses bálsãos? São pessoas, são nomes históricos, geográficos, que identifica as pessoas de cada região. Então, foi a população dos bálsãos que contribuiu para difundir e incrementar a produção desta representação sacra. Sacra, essa representação da santidade, sendo na Rússia o local onde assume um significado particular e importante. A história da arte bizantina pode se dividir em 5 períodos que coincidem aproximadamente com as dinastias que se sucederam no poder do império. Então, essas dinastias são as séries de reis e rainha da mesma família, que vem o pai, depois segue o filho e assim sucessivamente. Então, dinastias quer dizer uma série de reis e rainhas de uma mesma família e príncipe. Aqui diz a primeira divisão. Então, a arte bizantina foi dividida em 5 períodos. Vamos ver o primeiro período. O período constantiniano. A formação da arte bizantina deu-se no período constantiniano, quando vários elementos se combinaram para dar forma a um estilo bizantino, mas presente nas criações arquitetônicas, já que pouco resta da pintura, da escultura e dos mosaicos da época. Aqui está a forma, os desenhos do período constantiniano, quando ele diz, é o estilo bizantino mais presente nas criações arquitetônicas, né? Então, lembre-se que, olha aqui, ó, formato, esse é um formato de abóbadas, arredondado. Então, passando para o segundo período, o período Justiano. O período Justiano aconteceu na primeira idade da Áurea, não é a Áurea bizantina, foi um período Justiano, né? Aconteceu na primeira idade Áurea bizantina e foi no período Justiano. Das poucas obras de arte que restam no período, a mais notável é a Catedra de Maximiano, em Ravenna, que aconteceu em 546 e foi até 556. Recoberta de placas de marfim com cenas da vida de Cristo e dos santos. Então, aqui, ó, no período Justiniano, ele traz a vida de Cristo e dos santos. Mas, aqui, a primeira idade áurea bizantina foi no período Justiniano e poucas obras. Então, ele quis dizer que não sucedeu-se tanto. A produção artística que medeia entre a morte de Justiniano I e o início da fase iconoclasta, destaca-se o artesanato em metais. O culto às imagens e às relíquias, por ser considerado idolatria de feição pagã, foi combatido pelos imperadores ditos iconoclastas no século 7 e 8, quando foram destruídos quase todos os conjuntos decorativos e as raras esculturas
da primeira Idade Áurea, principalmente em Constantinopla. Justiliano, após Justiliano, as artes somente voltaram a florescer durante a dinastia Macedônia e na iconoplasta, né? Na iconoplasta, que são aqueles povos que eu falei que são os que destruíam as imagens e as imagens símbolos. Então, vamos para o terceiro período mesodiano, né? Mesodiano, que é também chamado de segunda fase da Áurea Bizantina. O período macedoniano inicia-se no Basílio em 867 e vai até 886 e atinge o auge, o máximo, no reinado de Constantino VII. Esse aqui, porfirogênito. Esse porfirogênito, que são filhos de soberanos, que foi até 1945, até de início, e no fim, 1959. Por volta do século X, a decoração das igrejas obedeceu a um esquema hierárquico. Cúpulas, absides e partes superiores foram destinadas às figuras celestes. Já as partes intermediárias, como as áreas de sustentação, as cenas da vida de Cristo e as partes interiores, a evolução de patriarcas, dos profetas, apóstolos e mártires. Destacaram-se nesse período a escultura em marfim. Aqui, essa escultura em marfim, se vocês observarem, está em marfim, de que existiram dois centros principais de produção, conhecido como Grupo Romano e Nicéforo, que quer dizer discípulos. Então, a professora aqui vai dando continuidade ou finaliza, finaliza, e na próxima aula a professora continua com os seguintes períodos. Então, tenham um bom dia e o professor vai voltar a dar aula com vocês. Tenham um bom dia. Eu não encontro aqui. Assim.